Laços inquebráveis. Entre a dor da traição e a luz da esperança, uma história de coragem, amor e segundas chances. Em meio às ruas movimentadas de uma metrópole onde o tempo parecia passar frenético, Angela navegava pelos desafios da vida com determinação. Sob os arranha-céus que guiavam em direção ao céu cinzento, ela encontrava sua própria luta diária. Uma narrativa entrelaçada com as histórias de outros cidadãos urbanos, era nas esquinas onde se cruzavam os destinos de estranhos e nas cafeterias onde se compartilhavam sonhos e desilusões que Angela descobria a essência da humanidade. No ritmo incessante da cidade, ela aprendeu que cada passo era uma oportunidade para crescer, cada desafio uma lição de coragem e cada encontro uma chance de amor e compaixão. Angela estava criando um filho sozinha, uma jornada que começou há 3 anos quando sua vida tomou uma reviravolta inesperada. Ela estava radiante de felicidade quando planejou seu casamento com Max. Os preparativos estavam em pleno andamento. Os sonhos de uma vida feliz juntos pareciam prestes a se tornar realidade. No entanto, o destino tinha outros planos. Pouco tempo antes do casamento, Angela recebeu a notícia chocante de sua gravidez. Ela correu para compartilhar a alegria com Max, apenas para ser recebida com desdém e crueldade. As palavras cortantes de Max ecoaram em seus ouvidos, dilacerando seu coração. "Eu sinto muito. Eu conheci outra mulher e quero me casar com ela", disse ele sem um pingo de remorso. Angela ficou atordoada, incapaz de compreender como o homem gentil e amoroso que ela conheceu poderia se transformar em um estranho cruel. Ela tentou argumentar, implorar por uma explicação, mas tudo o que recebeu foram insultos e acusações injustas. Ela se sentiu como se estivesse sendo arrancada de um sonho para ser lançada em um pesadelo cruel e implacável. Reunindo o que restava de sua dignidade, Angela empacotou seus pertences com as mãos trêmulas. Cada item era uma lembrança dolorosa do amor que uma vez compartilhou com Max, agora manchado pela traição e deslealdade. Ao sair, sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Cada passo era uma luta contra a angústia e a desilusão. Ao descer as escadas, ela se deparou com a mãe de Max, a senhora Brown, cujo olhar gelado a cortou como uma lâmina afiada. Não havia calor em seu cumprimento, apenas desdém em reprovação. Angela sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto passava por ela, como se estivesse sendo julgada e condenada por crimes que não cometeu. A indiferença da senhora Brown foi um fator determinante cruel de que ela estava sozinha neste mundo, sem apoio ou compaixão. De volta ao dormitório, Angela enfrentou a dura realidade de sua situação. Cada centavo que ganhava era direcionado para as necessidades de seu bebê, deixando pouco para si mesma. Noites sem dormir se transformaram em dias de exaustão enquanto ela lutava para equilibrar o trabalho, as despesas e os cuidados com o seu filho. Cada refeição era uma escolha entre satisfazer sua própria fome ou garantir que seu bebê tivesse o suficiente para comer. Mas apesar de todos os desafios, havia uma determinação feroz dentro de Angela. Ela se recusou a se curvar diante das adversidades, encontrando forças nas pequenas vitórias diárias e no amor incondicional que sentia por seu filho. Cada sorriso, cada risada, era uma afirmação poderosa de que sua luta valia a pena, de que ela era mais forte do que jamais imaginou. E assim, mesmo quando enfrentava as dificuldades mais difíceis, Angela nunca perdeu a esperança. Ela sabia que havia luz no fim do túnel, que um dia encontraria seu caminho para fora da escuridão. E enquanto cuidava amorosamente de seu filho, ela sabia que não estava apenas moldando o futuro dele, mas também o seu próprio futuro. Depois que o bebê nasceu, a quem ela carinhosamente chamou de Han, Angela se viu confrontada com um novo desafio: encontrar um lar para eles além das paredes do dormitório apertado e úmido. Dormia em meio à ansiedade e à incerteza. Angela mergulhou de cabeça na busca por um novo lar. Ela vasculhou cada canto da cidade, procurando por qualquer indício de esperança em meio aos anúncios.
Finalmente, após dias de busca exaustiva, seus olhos encontraram um anúncio que parecia feito sob medida para ela. Um idoso solitário buscava uma enfermeira com alojamento. Com o coração acelerado de expectativas, Angela seguiu para o endereço indicado, alimentando a esperança de que este pudesse ser o recomeço que tanto almejava. O encontro com o idoso solitário foi um momento marcante em sua vida. Ele a recebeu com gentileza e compaixão, oferecendo-lhe o emprego e abrigo para ela e o filho sob seu teto. No entanto, o espaço era limitado e ela foi designada ao menor quarto da casa. Apesar das condições modestas, ela aceitou com gratidão, determinada a fazer o melhor para cuidar tanto do idoso quanto de Ran. Nos 2 anos que se seguiram, Angela dedicou-se incansavelmente ao cuidado do homem acamado, proporcionando-lhe conforto e companhia em seus últimos dias. Ela se desdobrava em mel para cumprir todas as obrigações, mal tendo tempo para descansar, enquanto equilibrava os cuidados com o idoso e com seu próprio filho. Quando o idoso faleceu, Angela organizou um comovente funeral, uma despedida digna para alguém que havia sido mais do que um empregador, mas um amigo e mentor. A generosidade do idoso se estendeu além da vida, surpreendendo Angela com uma revelação que ela nunca poderia ter imaginado. Ele havia nomeado como sua única herdeira, legando-lhe o apartamento. As nuvens escuras que pairavam sobre ela se dissiparam, preenchendo-a de uma gratidão indescritível. Com a segurança de um lar garantida, Angela pôde concentrar suas energias em proporcionar um futuro melhor para Han. Ele começou a frequentar o jardim de infância, enquanto Angela encontrou um emprego na fábrica de costura local. Sua dedicação e habilidade logo foram reconhecidas e ela ganhou independência financeira, libertando-se das amarras da dependência. Finalmente, ela estava livre para trilhar seu próprio caminho, erguendo-se das cinzas como uma fênix ressurgida. No entanto, a vida tinha uma última reviravolta reservada para Angela. Uma noite, ela foi surpreendida por uma dor aguda no estômago, uma angústia que a deixou sem fôlego. Desesperada, ela chamou por ajuda, mas foi recebida pelo silêncio ensurdecedor das portas fechadas. A ausência da senhora William, sua vizinha confiável, deixou-a à mercê da aflição, forçando-a a procurar socorro em qualquer lugar que pudesse encontrar. Um rapaz abriu a porta, revelando seu rosto marcado pela confusão ao encontrar Angela em sua porta. Os olhares se cruzaram, reconhecendo-se mutuamente de encontros anteriores. Breves cumprimentos trocados no corredor do prédio. Angela, em sua aflição, agarrou o braço do rapaz e o puxou para dentro, sem lhe dar tempo para entender o que estava acontecendo. "Para onde você está me levando?" indagou ele, sua voz carregada de perplexidade. Angela, mal conseguindo manter-se em pé, despejou suas preocupações. "Você é Douglas, não é? Por favor, apenas me siga. Estou com muita dor. Acho que estou com apendicite." Suas palavras foram interrompidas por um gemido doloroso, sua mão buscando apoio no batente da porta. "Por favor, fique com o meu filho", implorou ela, entregando-lhe Ran adormecido nos braços dele. Enquanto isso, uma equipe de paramédicos chegava, suas vozes e movimentos preenchendo o apartamento com urgência. Angela foi prontamente levada para o hospital, deixando Douglas perdido e atordoado diante daquela situação inesperada. Agora, Douglas se via sozinho com o pequeno Ran, uma responsabilidade imprevista e avassaladora. Enquanto o garotinho dormia tranquilamente em seu quarto, Douglas lutava para compreender o que deveria fazer em seguida, organizando seus pensamentos e tentando não perturbar o sono do menino. Ele se acomodou no sofá da sala, os eventos recentes girando sem parar em sua mente cansada. A sensação de desconforto e incerteza permeava o ar, mas havia uma calma silenciosa na presença da criança que permanecia serena em seu sono inocente. Ao despertar pela manhã, Douglas se deparou com os olhos curiosos de Ryan fixos nele. O garotinho, ainda sonolento, questionou a ausência de sua mãe. "Onde está minha mamãe?" perguntou ele com uma expressão de confusão infantil. Douglas respirou fundo,
tentando encontrar as palavras certas para explicar a situação delicada. Sua mãe não está se sentindo bem, então ela me pediu para cuidar de você, respondeu ele, tentando transmitir calma e segurança ao menino. Então eu não vou à escolinha? A pergunta de Ryan sobre o jardim de infância trouxe um sorriso aos lábios de Douglas, mesmo diante das circunstâncias. Hoje não, vamos ficar em casa, disse ele, devolvendo o sorriso malicioso do garotinho. Assim, entre momentos de preocupação e cuidado, Douglas e Ryan encontraram-se navegando por um território desconhecido juntos, unidos pela necessidade e pela bondade mútua. Douglas agora se encontrava em um dilema. Como poderia lidar com a responsabilidade de cuidar de Ryan enquanto tinha que trabalhar? A questão o perturbava enquanto ele tentava elaborar um plano. Então ele decidiu que o primeiro passo seria encontrar a mãe de Ryan, ver como ela estava e discutir com ela o que eles fariam. Olhando para o garoto, Douglas perguntou com gentileza: "Vamos ver sua mamãe? E seu pai? Onde ele está, garoto?" Ryan encolheu os ombros com tristeza. "Ele está perdido em algum lugar. É o que minha mamãe sempre diz", murmurou com sua voz carregada de uma mistura de desilusão e esperança. "Mamãe diz que ele nunca esteve aqui, mas eu sei que isso não é verdade. Eu gostaria que ele me encontrasse algum dia." Apesar das palavras melancólicas, um brilho de otimismo surgiu nos olhos do menino. "A propósito, vamos tomar café da manhã? Mamãe sempre me dá doces e suco no café da manhã e sorvete." "Claro!" Ele sorriu novamente com uma expressão de alegria infantil iluminando seu rosto. "Você é um astuto, Ryan", riu Douglas, pegando Ryan no colo e seguindo para a cozinha. Enquanto desfrutavam de um café da manhã simples, mas reconfortante, Douglas fez uma série de ligações. Primeiro, comunicou ao trabalho que não estaria presente naquele dia. Em seguida, ligou para Angela, descobrindo para qual hospital ela foi levada. Foi informado de que Angela já havia passado pela cirurgia e estava agora na enfermaria, aliviando sua preocupação com o bem-estar dela e do filho. Mais tarde, naquele dia, Douglas e Ryan visitaram Angela no hospital. "Por favor, me perdoe, Douglas." Angela pediu desculpas, sua gratidão pela ajuda que ele havia prestado. "A senhora William, que muitas vezes cuida do Ryan, não estava em casa. Fiquei tão confusa que comecei a tocar todas as campainhas que vi pela frente e só você abriu a porta. Não, quem ficou confuso fui eu", brincou Douglas, tentando aliviar a tensão do momento. "Imagine só, estou dormindo sem incomodar ninguém e de repente a campainha toca e você me carrega para sua casa, dizendo que tem que ir para a emergência do hospital e me deixando de babá do seu filho." O humor leve dissipou qualquer constrangimento, e eles compartilharam uma conversa calorosa por mais meia hora antes de partir. Angela indicou a Douglas onde ficava o jardim de infância e o apartamento da senhora William. Enquanto Douglas e Ryan se afastavam, Angela ficou deitada no hospital, reflexiva sobre a bondade que havia encontrado em Douglas em meio às dificuldades. À noite, depois de brincar com Ryan e seus carrinhos de brinquedo, e depois de ter dado o jantar para o menino, Douglas o aconchegou na cama e contou-lhe uma história antes de apagar a luz. Enquanto o pequeno adormecia tranquilamente, Douglas se dirigiu até a cozinha em busca de um momento de reflexão. Sentado à mesa, preparou uma xícara de chá, deixando-se envolver pelo silêncio reconfortante da noite. Foi então que ele notou o seu celular, que havia permanecido em modo silencioso desde a noite anterior. Ao ligar o aparelho, deparou-se com uma enxurrada de chamadas perdidas e mensagens não lidas de sua noiva, Diana. Uma sensação de apreensão se apoderou dele quando ouviu a voz chorosa e histérica dela, acusando-o de traição. Douglas tentou explicar a situação, mas Diana, consumida pela raiva e desconfiança, recusou-se a ouvir suas explicações, encerrando a ligação abruptamente. O peso da culpa se instalou sobre Douglas, especialmente ao lembrar-se de que eles tinham planos para assistir à estreia de um novo filme naquela noite, algo que ele havia esquecido completamente. Ele decidiu que no dia seguinte visitaria Diana e tentaria reparar os danos causados, mas suas intenções não se concretizaram.
Na manhã seguinte, a pressa para levar Ren ao jardim de infância quase os fez chegar atrasados, e a surpresa estampada no rosto da professora diante da aparência desalinhada de Douglas só intensificou seu sentimento de fracasso. Esse ciclo de correria e compromisso se repetiu nos dias seguintes, deixando Douglas exausto e ansioso por encontrar uma solução. Foi então, em uma noite comum, a caminho de casa com Ren, que ele notou algo incomum. As janelas do apartamento da Sra. William estavam iluminadas. O brilho acolhedor indicava que ela havia retornado de sua temporada na casa de veraneio. Douglas tocou a campainha do apartamento da idosa, ponderando sobre as últimas semanas tumultuadas. A rotina de cuidar de Ren, sua preocupação com Angela e as tentativas fracassadas de reconciliação com Diana haviam consumido seus pensamentos. Ele se sentia perdido em um turbilhão de eventos inesperados. Entretanto, uma voz interior o impulsionou em uma direção inesperada. Ele decidiu visitar Angela mais uma vez desde que ela foi levada para o hospital. Ele se perguntava sobre seu bem-estar, sobre como Ren estava lidando com a ausência temporária da mãe. O silêncio de Diana durante toda a semana também pesava em sua mente, deixando-o inquieto e confuso sobre o estado atual de seu relacionamento. Ao chegar no apartamento de Angela, uma mistura de expectativa e nervosismo o envolveu. A surpresa ao vê-la na porta foi palpável. Seus olhares se cruzaram e Douglas percebeu a gratidão nos olhos dela. Era como se Angela soubesse que ele estava lá não apenas por cortesia, mas porque se importava genuinamente com eles. Venha, Douglas, não fique parado. Parece até que viu um fantasma. O médico me deu alta e eu peguei um táxi até aqui. Mamãe, você voltou! Disse Ryan, pulando de felicidade no colo dela. Sim, meu querido. E agora para sempre. Obrigada por tudo, Douglas. Enquanto Angela o convidava a entrar. Douglas notou a serenidade em sua expressão. Ela parecia estar em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Apesar de todas as provações recentes, a oferta de chá era um gesto de hospitalidade, mas Douglas sentiu que era mais do que isso. Era um convite para compartilhar um momento de calma em meio ao caos da sua vida. Sentados à mesa da cozinha, Douglas percebeu o calor reconfortante do ambiente. Era como se, por um instante, os problemas e as preocupações fossem suspensos, sendo substituídos pela simplicidade e pela humanidade compartilhada. Angela observava Douglas com um sorriso gentil, reconhecendo sua habilidade de se adaptar à situação com naturalidade e bondade. A conversa fluiu suavemente entre eles, pontuada por risos e histórias compartilhadas. Douglas sentiu-se à vontade na presença de Angela, como se estivesse se redescobrindo, uma antiga amizade na hora de ir embora. Ela o conduziu para fora do apartamento com uma ternura que o fez sentir-se valorizado e compreendido. No entanto, o encontro não terminou como Douglas esperava. No momento em que saíam, Diana apareceu, e a expressão de fúria em seu rosto era evidente. A situação se desenrolou rapidamente com acusações e emoções à flor da pele. O tapa que Diana deu em Douglas no ar deixou-o atordoado e perplexo diante do que parecia ser o colapso de tudo que ele conhecia. Douglas sentiu uma onda de constrangimento quando Angela testemunhou a cena desagradável entre ele e Diana. Ele se viu obrigado a explicar brevemente a situação, revelando que o casamento que planejavam estava agora em ruínas. Angela, sentindo-se responsável pelo desconforto de Douglas, decidiu intervir. Observando Diana dirigir-se novamente para o prédio, no dia seguinte, Angela decidiu abordá-la na escada para tentar esclarecer a situação. Com o coração apertado, Angela aguardou nervosamente enquanto Diana se aproximava. A conversa foi difícil, cheia de tensão e emoções à flor da pele, mas ao final, Diana não quis nem saber e finalmente encerrou o seu relacionamento com Douglas, devolvendo-lhe o anel de noivado. Apesar da dificuldade da situação, Angela conseguiu expressar sua gratidão e oferecer apoio a Diana durante aquele momento delicado. Algumas horas depois, Diana e Douglas voltaram para visitar Angela, e uma Diana surpreendentemente alegre
convidou Angela, que ficou surpresa com a notícia, para o casamento. No entanto, Douglas parecia estar perdido em seus próprios pensamentos. Sua tristeza era evidente em cada olhar e gesto. Ao agradecer o convite, Angela recusou com gentileza, explicando que ainda estava se recuperando da cirurgia e não se sentia forte o suficiente para comparecer. Nos dias que se seguiram, ela não viu sinais de Diana ou Douglas, e uma sensação de tranquilidade se instalou em seu apartamento, interrompida apenas pelo ocasional toque da campainha. Foi uma surpresa quando, em um dia qualquer, a campainha ecoou pela casa de Angela. Seu coração disparou ao abrir a porta e se deparar com sua ex-sogra, a Sra. Brown, em sua frente, sem palavras para responder à inesperada visita. A expressão chocada nos olhos da Sra. Brown revelava sua confusão e ansiedade enquanto ela exigia saber sobre o paradeiro de seu pai, o dono do apartamento. Nervosa e surpresa, Angela tentou compreender a situação, enquanto a Sra. William, vizinha de Angela, surgiu para ver o que estava acontecendo. O encontro inesperado lançou Angela em um turbilhão de emoções e questionamentos sobre o que o futuro reservava para ela e aqueles ao seu redor. A explosão emocional na soleira da porta deixou Angela aturdida. A revelação sobre a morte do pai de sua sogra não a surpreendeu tanto quanto a falta de empatia expressa por ela. As maldições lançadas em sua direção ecoaram em seus ouvidos como punhais afiados, cortando a frágil paz que ela havia construído. Angela sentiu-se como se estivesse afundando em um pântano de acusações e ressentimento, uma vez mais coberta por uma emoção que ela havia lutado tanto para superar. Naquela noite, enquanto tentava recolher os pedaços de sua tranquilidade, Angela enfrentou uma nova batalha quando seu ex-noivo, Max, apareceu na sua porta com a determinação de reivindicar o espaço que ela agora chamava de lar. No entanto, em meio à pressão e ao medo, Angela encontrou uma coragem serena para se posicionar contra ele. "Eu exijo que você saia. Esse apartamento era do meu avô e minha mãe a herdeira legítima", disse Max, autoritário. "Ah, é mesmo? E onde sua mãe estava quando seu avô mais precisava de ajuda?" "Eu me tornei cuidadora dele, e o fiz por quase 2 anos. E nunca nesse tempo todo sua mãe apareceu para visitá-lo ou ver se ele precisava de algo. Aliás, quando fiquei sabendo com a visita dela que ela era filha dele, não me surpreendeu em nada sua atitude egoísta e mesquinha. Por isso eu digo não, você não vai morar aqui. Eu tenho toda a documentação legal desse apartamento e o testamento em meu nome", disse Angela com voz calma. O que gritou Max com raiva e logo depois levantou a mão para dar um soco. Angela recuou contra a parede, preparada para o pior. No entanto, o golpe nunca veio. Em vez disso, foi Douglas, o guardião improvável, que surgiu do nada para protegê-la. Seus olhos tinham uma determinação inflexível enquanto ele confrontava Max, expulsando-o do limiar do apartamento com uma autoridade que surpreendeu a todos. "Se você chegar perto da Angela ou do filho dela novamente, ou se por acaso eu estiver perto desse apartamento, eu acabo com você", ameaçou Douglas com a partida de Max. Uma sensação de alívio se instalou no ar, permitindo que Angela finalmente respirasse profundamente, sentindo-se segura sob a guarda de Douglas. Voltando ao interior do apartamento, Angela encontrou refúgio na presença de Ryan, cujos braços pequenos a envolveram com um conforto que nenhuma palavra poderia igualar. Ela olhou para Douglas, cujo gesto protetor não passou despercebido, e sentiu-se grata por ter encontrado um aliado inesperado em sua jornada turbulenta. Então, com os olhos marejados, ela foi de encontro a ele e o abraçou bem forte. Juntos eles formavam um vínculo que transcendia as barreiras das circunstâncias, uma aliança forjada na diversidade, fortalecida pela compaixão mútua. "Ele nem perguntou pelo filho, nem ao menos quis conhecer o Han", disse ela com pesar. Naquele momento tão esperado, quando Douglas e Ryan se reuniram na soleira da porta, uma mistura de emoções encheu o pequeno espaço. O garotinho, com olhos arregalados de surpresa e curiosidade,
encarava o homem diante dele, questionando a veracidade daquela espera há tanto tempo perdida. A incerteza pairava no ar, mas Douglas, com uma voz suave e cheia de sinceridade, dissipou todas as dúvidas com suas palavras reconfortantes. Olá, garotinho. Eu senti tanto sua falta, exclamou Douglas, deixando transparecer todo o amor e alegria que havia guardado por tanto tempo. Ao ouvir as palavras de seu novo amigo, o garotinho foi inundado por uma enxurrada de emoções. Você quer ser o meu papai? Sua voz carregava uma mistura de incredulidade e esperança. O coração de Douglas se apertou ao ver a expressão no rosto do garoto, e ele soube que precisava dissipar todas as dúvidas e incertezas que pairavam sobre eles. Sim, um pai torto, eu diria. Mas pode confiar, muito amoroso e verdadeiro. O garotinho não pôde conter sua excitação e orgulho. Sim, agora eu tenho um papai, mamãe. Eu te disse que um dia nós teríamos uma família completa, como eu sempre sonhei. Seus olhos brilhavam com alegria enquanto ele se virava para a mãe, cujo coração se encheu de emoção ao testemunhar a reunião tão esperada. Entretanto, em meio à felicidade daquele reencontro de almas, uma pergunta pairava no ar, trazendo uma nuvem de confusão sobre Angela. E quanto a Diana, Douglas? Ela perguntou com seus pensamentos ainda emaranhados nas implicações do passado dele. Douglas olhou para Angela com ternura e sua decisão finalmente clara em sua mente. Ela me deixou hoje cedo. Disse que o brilho nos meus olhos já não era mais para ela. A Diana percebeu, até mesmo antes de mim, o que estava bem diante dos meus olhos desde que eu te conheci. Que o brilho do meu olhar agora tinha outra dona, que é você, Angela. Confesso que ela me surpreendeu pela maturidade com que encarou tudo. Nos desejamos felicidades, então a Diana se foi. Ela vai encontrar outra pessoa, mas eu quero e preciso definitivamente estar com você. Você quer se casar comigo? Ao ouvir essas palavras, uma onda de alívio e felicidade invadiram o coração de Angela, e ela foi transbordada de amor e gratidão. Emocionada, ela sentiu com a cabeça, incapaz de conter o sorriso que se espalhava pelo seu rosto. Neste momento, envolvida nos braços amorosos de Douglas e com o pequeno Ryan ao seu lado, Angela sentiu-se completa e finalmente em casa. Ela o convidou para entrar e nunca mais sair de suas vidas. A moral desta história é que mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores da vida, é possível encontrar esperança, amor e apoio nos lugares mais inesperados. Angela enfrentou inúmeras adversidades, desde ser abandonada grávida pelo noivo até lidar com a doença e a morte de um paciente idoso que acolheu. No entanto, através da bondade, compaixão e apoio mútuo de pessoas como Douglas e até mesmo de Diana, ela descobriu a força dentro de si mesma para superar esses obstáculos. Além disso, a história destaca a importância da perseverança e da empatia. Mesmo quando confrontados com situações difíceis, como a morte de um ente querido ou abandono, Angela e Douglas demonstraram resiliência e compaixão, encontrando maneiras de se apoiar mutuamente e encontrar a felicidade no final. Isso nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, nunca devemos perder a esperança e a fé nas pessoas ao nosso redor, pois sempre há a possibilidade de uma nova luz brilhar em nossas vidas. O que você achou dessa história? Como você lidaria com essas situações? Compartilhe seus pensamentos, pois eles são muito importantes para nós. Se você gostou dessa história, por favor, considere curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos e compartilhar os nossos vídeos. Clique no botão de notificação para receber as atualizações e obrigado por assistir. Nos vemos em breve.